Você quer aprender a fazer um sabão em pó incrível, natural, super simples e econômico para lavar suas roupas? Vem comigo até o final! Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar um sabão em pó natural, super simples de fazer, com apenas 3 ingredientes. Ele é muito econômico e muito melhor do que aquele sabão em pó que a gente está acostumado a comprar no mercado. Nós vamos precisar de sabão em coco em barra, carbonato de sódio e bicarbonato de sódio. Você vai precisar de um ralador, de um prato de apoio, de uma vasilha grande para mexer o sabão em pó, de talheres que vão auxiliar ao manuseio desse sabão em pó e de um copo dosador para a gente fazer as medidas dessa receita. Como que a gente vai fazer esse sabão em pó natural? O primeiro ingrediente é o bicarbonato de sódio. Você vai precisar de 2 xícaras de bicarbonato de sódio. É aquele bicarbonato que a gente costuma ter em casa, que pode ser ingerido. Ele é uma substância que não é tóxica e muito suave. E ele tem como papel principal neutralizar odores. Então ele vai agir na roupa neutralizando aqueles odores causados por bactérias do suor, do chulé, entre outros odores que a gente costuma ter no nosso dia a dia. O outro ingrediente que a gente vai precisar é o carbonato de sódio. O carbonato de sódio ele é conhecido também como barrilha leve. Você pode encontrar o carbonato de sódio em lojas que vendem itens de piscina. Se você não quiser comprar a barrilha leve, você pode fazer o carbonato de sódio a partir do bicarbonato de sódio. Existem 2 maneiras de você transformar o bicarbonato de sódio em carbonato de sódio. Ambos os processos precisam de altas temperaturas para a gente poder transformar o bicarbonato de sódio em carbonato de sódio. São 2 métodos super simples. O primeiro método é um pouco mais demorado. Você vai pegar 2 xícaras de bicarbonato de sódio, espalhar numa travessa e colocar no forno a 210 graus Celsius. Ele vai permanecer no forno por 1 hora. Quando o bicarbonato de sódio estiver 30 minutos no forno, você vai retirar, vai dar uma mexidinha na vasilha e retornar para ficar mais meia hora até ele se transformar em carbonato de sódio. A segunda maneira é você fazer na panela. Você vai colocar essas 2 xícaras de bicarbonato de sódio numa panela e vai colocar no fogo médio e vai mexer de tempos em tempos. Todo esse processo vai demorar de 15 a 20 minutos. Você vai perceber que durante o processo vai surgir algumas bolhas. Isso quer dizer que o processo está acontecendo e o gás carbônico do bicarbonato de sódio está saindo. Ao final do processo você vai perceber que não há bolhas mais saindo dessa reação. E aí aconteceu de fato a transformação do bicarbonato de sódio para carbonato de sódio. E eu vou deixar uma imagem aqui no vídeo mostrando a diferença do bicarbonato de sódio para o carbonato de sódio, para você ter certeza de que a reação aconteceu. O bicarbonato de sódio é um pó e ele é mais fininho. O carbonato de sódio ele tem um aspecto mais arenoso. Eu vou deixar uma outra imagem também mostrando a vasilha. Uma delas tinha bicarbonato de sódio e a outra tinha carbonato de sódio. Você pode perceber que a vasilha, que tem um fundo com resquícios ainda de um pó branco, é a que tem o carbonato de sódio, porque ele fica mais poroso, ele fica mais pesado. A outra vasilha, ela tá mais limpa, é a vasilha que continha bicarbonato de sódio. Por ele ser mais leve, mais fino, ele saiu com muito mais facilidade dessa vasilha. Então é uma outra maneira de você visualizar a diferença entre o bicarbonato de sódio e o carbonato de sódio. Lembrando que para fazer esse processo, é interessante você usar uma máscara de proteção. O carbonato de sódio ele não é uma substância tóxica, mas ele é um pó muito fino que, se inalado, pode causar irritações. Então é interessante você utilizar uma máscara de proteção para evitar que na hora que você estiver mexendo na sua panela, aquele gás que está subindo com a poeira, né, com esse pó branco que está sendo levantado no processo, evite de você inalar e causar aí algum problema. Faça esse processo protegido que vai ser muito melhor. E por que a gente faz uso do carbonato de sódio nessa receita? O carbonato de sódio é uma substância que vai potencializar a ação de limpeza do bicarbonato de sódio e do sabão de coco. Ele é muito utilizado em detergente e em sabões em pó que a gente costuma comprar no mercado. A ação do carbonato de sódio em relação à água, nós costumamos dar o nome de água dura, quando essa água ela tem muitos sais. Por exemplo, quando ela contém muito magnésio ou muito cálcio. A presença desses sais na água podem dificultar um pouco a limpeza. O carbonato de sódio, então, ele vem para equilibrar essa água. Então ele vai permitir, ele vai facilitar o processo da entrada do sabão de coco para fazer uma limpeza profunda. E o terceiro ingrediente é o sabão de coco. O sabão de coco ele vai trazer espuma, ele vai trazer limpeza para esse sabão em pó. Uma dica que eu dou é que você se certifique de fato se você está usando um sabão de coco verdadeiro. É isso mesmo, alguns sabões que a gente compra no mercado, eles não são feitos de óleo de coco. Eles têm origem animal, de sebo animal. Então olhe lá na composição quando você for comprar, tem que estar escrito que a base dele é de óleo de coco ou óleo de babaçu.
E aí sim você vai ter certeza de que você está comprando um óleo de coco verdadeiro. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas marcas que são confiáveis, que você pode comprar de olhos fechados para poder fazer essa receita. Então vamos começar ralando o sabão de coco. Essa barra aqui tem 200 gramas e você vai ralar ela inteira para fazer essa receita. Eu gosto de utilizar o ralo fino aqui do meu ralador, para ele ficar com pedacinhos bem pequenininhos. Sabão de coco ralado, bem fininho, do jeito que eu gosto. Vamos colocar ele nessa vasilha maior para a gente poder mexer a nossa receita aqui de sabão em pó. E aí você vai precisar de 2 xícaras de bicarbonato de sódio. Vai acrescentar aqui em cima do sabão de coco ralado. Agora você vai precisar de 2 xícaras de carbonato de sódio. E cuidado agora na hora de despejar, para não levantar aquele pó e você inalar. Se você quiser nesse momento, você pode colocar a máscara de proteção novamente. O quarto ingrediente é totalmente opcional, que é você colocar umas gotinhas de óleo essencial para dar um aroma no seu sabão em pó natural. Se você quiser colocar umas 10 gotinhas, são suficientes. E agora você vai mexer todos os ingredientes. Toma cuidado para não levantar aquela poeira e acabar inalando sem querer aí o bicarbonato e o carbonato de sódio. Depois de mexer todos os ingredientes, você pode colocar num pote com tampa. Eu costumo usar um pote de sorvete mesmo, que tem um tamanho legal, e uma tampa com uma boa vedação. O sabão em pó de lavar roupa está finalizado e armazenado. E aí você vai usar conforme as dosagens indicadas pela sua máquina de lavar. E aqui vai uma imagem para você ver como ficou o sabão em pó depois de finalizado. Depois vem aqui e deixa um comentário que eu quero saber se você gostou desse sabão em pó e se ele lavou de forma eficiente as suas roupas. Se você gostou dessa receita, já deixa um like e aproveita e se inscreve no canal. Eu vou ficar muito feliz em saber que a gente está muito mais próximo para trocar sobre sustentabilidade, saúde e consumo consciente. Até a próxima!